falarem, não, mas eu quero levar o conteúdo acadêmico, eu quero, criar um diálogo entre a academia e a sociedade. E como se quer fazer isso? Falando em jargão acadêmico. Então. E aí... Daí qualquer coisa que saia disso, não, mas você não está sendo correto academicamente, não, mas você está diluindo demais e não sei o quê. Cara, precisa? Você precisa falar. Você não pode falar com outras pessoas falando exatamente a mesma linguagem que você já fala. Exatamente. A gente teve aqui a gravação de um episódio que ainda vai pro ar, a gente não vai dar spoiler. Mas a gente, para dar esse exemplo, eu preciso dar um spoiler, né? Tudo bem, né, Buba? Porque a gente estava programando umas miniférias, mas vocês não ficarão sem conteúdo, até porque agora o Load tá embarcando pro Nihon muito em breve. Segunda-feira estarei no Japão. Eu embarco daqui 2 semanas para um evento de poker em Barcelona. E a gente não quer deixar o Dessa Letra Show parado, então a gente tá gravando algumas gavetas. Então em breve vai pro ar um episódio com o Lito do Aviões e Músicas. E ele... a questão que ele enfrenta é do outro lado, é de não ser muito técnico no que diz e isso aqui acabar sofrendo a represália dos mais especialistas para falar, você simplifica demais, entendeu? E, poxa, como que a gente vai chegar nas pessoas se eu for muito técnico para falar de aviação, sabe? Então, o papo com ele que vai pro ar em breve tá muito legal. Eu achei que você gostou também. Eu gostei pra caralho. Foi legal pra caralho, sabe? Foi super uma coisa muito irreverente, o Lito é um figura. Então, acho que a gente tem que encontrar esse balanço, né? A gente não, porque eu não sou acadêmico, mas eu acho que a pessoa que vem com essa bagagem muito grande ela quer orgulhar os seus colegas, mas ela também quer falar com o público que não é acadêmico e chegar nesse ponto, ou você vai ser elitista, ou você vai ser, sei lá, simplório, então é sempre um dilema, né? Eu gosto de não sei se isso também tem muita influência, porque, ai meu Deus, a ignorância é uma benção. Né? Tem essa frase que depende muito do lado que você usa ela também, né? Claro. Porque eu comecei a ler muito Paulo Freire, e tinha muita coisa que eu não entendia, e eu passei a entender através dos livros dele, que era tipo assim, a educação, ela é para educar, né? Então você tem que fazer aquela pessoa, ela criar de alguma forma um pensamento crítico. Olha eu já me tornando um acadêmico. Aí vai não, mas calma que eu vou simplificar. A pessoa ela tem que criar o pensamento crítico e a partir dali ela enxergar o mundo de uma forma, porque a leitura do mundo precede a leitura escrita, né? Caralho, agora eu fui longe, né? Mas calma que eu vou chegar, vou concluir. É que eu fico muito... Esse é o medo, tá vendo? Eu não consigo nem... Mas calma que eu vou explicar. Não tem problema, vai que vai. Eu acho que eu tô entendendo. Você não pode querer educar uma pessoa até um ponto onde ela nem consiga duvidar de você e te tirar algumas dúvidas. Se ela não consegue se relacionar com o mundo que ela vive, isso é uma informação que não, né, que não vai bater, conecta com nada, saca? Né? Então, quando eu falo esses rolês, é que, tipo, mano, eu expliquei pro Lito, não querendo dar um spoiler, mas pra eu entender o que ele tava falando, eu fui falar sobre pipa, que é o que tá dentro da minha realidade. Então, você, às vezes, trazer pra realidade da pessoa algo que faz parte do que ela convive, ela vai compreender muito mais a sua analogia do que você querer dar um exemplo, tipo, sei lá, Etiópia. Aí a pessoa fala, mas, mano, eu moro em Curitiba, eu não tô te entendendo. Então, traz um exemplo de Curitiba pra essa pessoa entender, saca? Cara, como eu vejo. Foda. Ele leva isso pra alfabetização, né, e chama os termos de palavras geradoras, né? Porque o barato era você ensinar até o adulto a escrever. Você viu isso lá? O vovô viu a uva, a paz, as sílabas e os fonemas simples, né? E aí o cara joga fora isso aí, né? E mete lá assim pro pedreiro, vai escrever aí tijolo, né? E, porra, funciona, o resultado é foda. O cara é tipo o speedrunner da alfabetização. Essa é a real do Paulo Freire. Doutrinador, não sei o quê. Se for, discuta, vem depois. Sim. Eu acho que acho que tem que ser. Sim. E outra, volta no que você estava falando, Álvaro, da internet, do que vocês tinham... Por que as pessoas se identificam com alguns influenciadores? Porque ela se enxerga naquele influenciador pelo bairro de onde ela vem, pelo lugar... quantas pessoas mandou mensagem falando de Curitiba? Sabe? Eles olham e falam, pô, eu conheço o que essa galera tá falando. Agora, se vocês fossem umas pessoas muito cabeçudas, que ficassem lá em cima falando só academicamente, talvez não tivesse o mesmo impacto pra falar com o público geral. A pessoa manda o seu vídeo pra tia dele, porque entende que, tipo, beleza, a minha tia vai entender o que esses caras estão falando aqui, saca?
É E a muito questão foda. é essa, você está fazendo o vídeo por quê? Porque você quer ser compreendido, porque você quer comunicar, porque você quer educar, ou você está fazendo para se mostrar e dizer Exato. quanto você é inteligente, se Exato. provar perante as pessoas. Deixa eu quero pontuar isso aqui porque eu acho que eu posso ajudar dizendo isso. Não quero ofender ninguém, mas quero dizer que o que o Load está dizendo é muito importante para todo e qualquer divulgador científico nesse Brasil. E tem muita gente muito boa, muito bem intencionada, que conhece muito a sua área, está muito afim de divulgar, mas não está só tateando o campo da comunicação. Esse conselho do Load aqui é básico. Dia desses eu vi uma pessoa que atua nesse ramo, que eu respeito pra caramba, assim, e tenta fazer um trabalho bem legal. Daí colocou, qual é a diferença entre? Daí era um termo técnico com 4 palavras da área dela, e um termo técnico com 7 palavras da área dela. Então, como é que eu vou saber a diferença entre um e outro se eu não sei do que você está falando? Exato. Então, volta 2, 3, 4 passos, né, para a galera poder entender. E eu acho que isso, cara, o que você está falando é uma demonstração do mais fundamental respeito ao público. Ninguém é obrigado a saber do que a gente está falando. Exato. Às vezes o cara é o engenheiro, sei lá, o cara está impedindo Itaipu de vazar água e destruir o Paraná inteiro. Mas o cara não sabe o que está escrito no capítulo 4 do PL né? E eu entendo por que ele não sabe, porque ele está contendo lá a água dele, cada um na sua. A hora que ele quiser entender isso, ele vai ouvir a gente aqui e vai ficar tudo firmeza. Exatamente. E eu acho que a gente não, sabe, não é rebaixar o papo, é incluir. Sim. É incluir. Então, se não for assim, daí não é divulgação, é só científico. Você não pode partir do pressuposto que todo mundo tá na mesma página que você em Isso. todas as discussões. Aí, o que eu diria pra galera também não achar que eu tô cagando regra pro trabalho dos outros. Na verdade, eu tô falando sobre os nossos erros. E eu Exato. acho que a gente cometeu isso, muito disso naquela época do vídeo ensaio. Tem tanto conteúdo meu, eu tava rodando na Twitch e tava reavaliando esse material. Eu falei, pra que isso, Álvaro? Você não precisa citar o nome do autor para ensinar aqui, não precisava mexer, entende? E eu fico repensando as coisas. Então eu só acho que isso está ficando muito forte, né? A divulgação científica está indo muito bem no Brasil. E tem um erro que nós cometemos lá com os ensaios que, porra, não precisa ser repetido. Eu lembro que eu parei de acompanhar muito canal de vídeo ensaio, porque eu ia procurar o que o cara tava falando no dicionário, literalmente no Google, assim, pra ver o que ele quis dizer com isso. E às vezes ele podia ter encaixado numa gíria da região dele, numa parada mais fácil pra eu entender. Mas ele quer demonstrar que ele tem um certo conhecimento naquilo ali. Enfim, cada um. Mas eu me sentia meio burrão demais. Falava, caralho, cara, eu não entendo nada do que esse cara tá falando. Então, logo, não vou ficar consumindo, vou procurar uma outra pessoa aqui, saca? Que tá falando desse assunto de uma forma mais palpável pra mim. Eu tô rindo porque eu tô achando que isso aí é trauma de acadêmico. Eu acho que muita gente vai fazer... Simplificar, o teu colega vem te encher o saco. Então, vai fazer o conteúdo para divulgação científica achando que está num congresso, entendeu? E onde você não pode demonstrar fraqueza, sabe? Sim. E você parte do princípio que todo mundo sabe muito mais do que você ali. E aí você fica nessa. Exatamente. Pô, mano, eu quero falar que eu não tô falando mal de acadêmico, porque, sério, eu recebo mensagens de mas tá pessoas claro falando essa pra mim, mensagem, essa Lôdia, mensagem tá você é clara. contra o acadêmico que não sei o quê. Você tá falando que não importa o que o cara estudou. Não, eu acho da hora o que o cara estudou. Só que você não pode... Aí vem outra frase. Não pode confundir vivência com diploma e visão. Saca? São coisas diferentes. Um complementa o outro. Não tô falando que um tem que só ter um. Tô falando que os dois estão ali pra se complementar e levar a mensagem. Eu não quero ser esse cara babaca do... Até porque eu parei de estudar na 7ª série. Eu tô falando como realmente uma pessoa que aprendeu muita coisa apanhando e parando pra ouvir vocês e os influenciadores que eu acompanho. Então, acadêmicos. Tamo junto. Paz entre os povos. Porra, Assim, né, guerra do aos Rick and Morty. senhores. Não, isso aqui é Rick and Morty, tá? Paz entre os povos, né? Esse era o símbolo. Nossa, citei Rick and Morty.